Chamo-me António Pereira, tenho 77 anos, fui imigrante durante 40 anos e desde que cheguei é que comecei aqui esta restauração destes carros. Foi sempre a minha paixão de recuperar carros antigos, e isto já começou há 20 e tal anos. Porque antigamente tinha uma oficina, mas não tinha tempo para a recuperação dos carros, porque tinha clientes e os clientes são os reis do princípio, é o que a gente diz. E foi por essa razão que eu nunca me pude dedicar muito à restauração, porque primeiramente é dispendioso e dá muito trabalho. Foi por essa razão. Depois comecei nisto quando fui para a reforma. Eu estou reformado desde 1997 e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar nestes veículos antigos, que é uma paixão. Eu tenho aqui muitos carros, tenho aqui 15 carros restaurados. Mas está tudo no Clube Português de Automóveis Antigos isto. E o meu filho sempre me disse, eu, se fosse eu a ti, preferia vendê-los e comprar um de prestígio e teres um ou dois em vez de teres 15. E eu disse, não, olha, praticamente uma grande parte dos carros que eu tenho foram carros da minha juventude, entre aspas, porque aquele ainda não era nascido quando esse carro apareceu, que é de 1933. Sempre gostei destes carros da minha época. Agora estes carros de alta luz, é preciso já ter meios e capacidade, porque pronto, custa muito caro uma coisa dessas. Prefiro ter um bocadinho mais à minha maneira. Tem sido complicado, porque é preciso encontrar peças, é preciso muita coisa. Umas compram-se, outras mandam-se fazer. Eu gosto praticamente de qualquer carro em recuperação. Há os que são mais complicados, há outros que são menos complicados. Mas me dizia um colega meu que eu que lhe dizia que quanto mais podres eles estavam, melhor eu gostava deles. Mas é preciso ver. Quando eles estão também muito podres, aquilo dá muito trabalho, e se a gente quiser fazer as coisas em condições, aquilo dá muita despesa e muito trabalho. Quando a gente começa alguma coisa, temos de se sujeitar a tudo, porque há muita coisa escondida num carro antigo. Quando a gente começa a trabalhar num carro antigo, aquilo tem muita coisa escondida, muita. Mas o carro que eu tive, que eu sempre gostei muito, foi de um carro, um Consul 315, que eu ainda tenho, que tive um carro daqueles quando era jovem, em 1962 foi quando eu comprei. Esse carro praticamente não foi restaurado, foi pintado, mas não teve custos elevados para a recuperação, porque foi só pintado por fora, mas é um carro que eu gosto mesmo muito. Mas o carro que eu tive primeiro foi um Undine, em 1960, que eu comprei esse carro. A restauração que eu comecei já data de muito ano, porque o primeiro carro que eu restaurei foi para a minha filha em 1970 e qualquer coisa. E depois, a partir daí, não podia fazer mais porque eu comprei uma oficina onde trabalhava e depois era muito mais complicado porque não tinha tempo para a recuperação destes carros antigos. E tive então uma data de anos sem mexer nisso. Depois, quando eu comecei, foi então
a sério foi quando cheguei aqui em 1997, é que eu comecei a restauração forte e feio, como diz o outro. Quando tinha a oficina trabalhei muito com Porsches. Era rara a semana que eu não entrasse em minha casa com um Porsche, porque acontecia ao nível de reparação, quando o carro tinha um choquezito assim mais importante, tinha que se desmontar o capô da frente, tinha que se fazer a reparação, e o que acontecia, aqueles carros eram de alta velocidade, e quando entregámos o carro às vezes ao cliente, o cliente chegava daí a 2 dias à oficina e dizia que o carro em certa velocidade fazia barulho, que assobiava. E então o que acontecia era, quando nós vimos que o carro tinha um choque importante, dizíamos ao proprietário se nos permitia que nós levássemos o carro para atingir uma certa velocidade que a gente não conseguia experimentar aqui em Vila. E depois de há 2 anos a oficina começou a estar saturada com automóveis e comprámos uma antiga fábrica de pintura que eu pedi para ser restaurada em oficina. Então nós continuamos com muita capacidade de carros de alta cilindrada. A restauração de um carro pode demorar, depende do que o carro tem. Porque há carros que a gente pensa que aquilo que é um instantinho e afinal está muito mais podre do que o que a gente pensa. Eu tenho ali um Renault Florida que aparentemente estava bom. Quando comecei a desmontar aquilo e quando comecei a ver aquela chapa na traseira do carro, aquilo tinha sido recuperado e tinha sido um bocado de chapa, 2 rebites e aquele produto preto que é posto ao pincel, não se via nadinha. Quando começamos a raspar aquilo estava podre, mas podre. Só que quando começamos a desmontar e que andemos aquilo, o jardim de areia, que sai lá, às vezes sai lá pior que um crivo. Dar uma ideia de, olha, isto demora tanto tempo, não há hipótese. Eu tenho carros que eu tive 3 anos de volta deles. Tenho ali uma carrinha, que a cabine é em madeira, tive de volta daquilo, não sei se foram 2 anos. É peças, são madeiras, não se encontra o que a gente quer. Também se não está todos os dias de volta daquilo, não é? Temos que de vez em quando ir à missa ao domingo. Gosto imenso da recuperação de um carro. O pior de tudo é quando a gente anda de volta daquele pó, daquela sucata toda. Quando a gente começa a montar o carro e começa a ver coisas prontas, acabadinhas, bonitinhas, começamos a ter gosto do trabalho que a gente fez. Antes de lá chegar ainda é preciso muita coisa. Tive vários carros na minha vida, que é mesmo assim. Quando a gente chega a um ponto de ter que vender um carro porque precisa verdadeiramente de dinheiro, esse custou muito vendê-lo. Foi um Carocha que eu comprei, esse carro foi muita pena de vender. Mas naquela altura estava enrascado que eu precisava de dinheiro para uma construção que eu andava a fazer numa casa e então tive que vender. Mas fiquei sempre com muita pena daquele carro. Se eu um dia tiver a oportunidade de encontrar que eu possa comprar, nunca mais encontrei um carro do meu ano. É muito raro encontrar um carro desses, do ano de 43. Ando várias vezes com qualquer carro que aqui tenha, ando com isto. Isto tem que andar também, estraga-se mais parados que em andamento. Espero que ainda dure mais um tempito para ver se ainda rompe um par de pneus. Estava inscrito no clube de Leiria, que era o Clama, foi à vida. Estava inscrito no clube em Orém, havia 2, desapareceu tudo. Agora o único clube onde eu estou é no Porto. Sou convidado várias vezes para eventos, mas eu não vou porque é longe. A única vez que eu fiz um evento com o Clube Português de Automóveis Antigos foi aqui em Pombal, quando festejaram os 50 anos do clube. Demos umas voltinhas ali em Pombal e almoçámos no Manjar do Marquês. Às vezes passavam aqui em minha casa, pediam para passar aqui para ver o que eu tinha aqui, e eu até era com imenso prazer que eu os deixava passar aqui. Mas não deixo de dizer que tinham saídas muito boas, e os clubes foram praticamente aqui na nossa região, foi tudo à vida.
Aqui há tempo, este estava-me a esquecer, fiz várias concentrações e Penela. E depois acontece o seguinte, viermos para a Sabasqueira, pertence a Tomara. Então, e acontece o seguinte, deram-me 2 prémios, os prémios são 2 pratinhos, não são daqueles grandes, e depois num era o carro mais antigo, que era este aqui, este cinzento que aqui está, que é de 61, e o condutor mais velho, que era eu. O resto era dos jovens. Os meus carros têm estado em Leiria, Leiria sobre rodas. Tenho aqui, pus isto ali num quadrozinho, numa folhazinha, como a gente participamos naquele evento e tal. Mas de resto, não tenho tido assim nada de especial. O carro mais valioso que eu tenho aqui, não sei, mas isto praticamente deve ser tudo igual. Para mim, porque isto não são carros de prestígio. Os carros que eu tenho são todos carros de tudo o que é normal. Se fosse um Mercedes Papillon, como diz o francês, isso, atenção, isso é... ou outros, sem ser isso, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Tenho aquele carro azul lá embaixo, aquele Consul 315, que eu gosto muito dele, e quando eu saio com aquele carro, o pessoal vira-se para trás para ver aquele carro, não é? Mas também não é um carro que a gente diga que é um luxo, não são carros de prestígio. Não tenho nenhum carro que seja de prestígio. São tudo carros normais. Nunca trocaria estes carros por um prestígio, nunca. Primeiramente, um gajo está a ficar velhote. E depois o que eu tive também, não é? Fui operado numa sexta-feira, abriram-me, e quando foi 2 dias depois comecei a fazer paragens cardíacas. Depois espetaram-me aqui uma pilha de 12 volts. Se fosse 6 era pior, mas é 12, dá para 12 anos, segundo o que me disseram. Mas bom, isto quando começa a andar com estas coisas, agora, uns bocatitos ainda vou tentar a fazer, mas assim, apanhar assim fazer um carro assim como eu tenho feito, não, já não vou para lá. Eu não tenho hipótese. O meu último carro que eu concluí foi um DKV, que ainda não está pronto, aquele carro verde que eu tenho em baixo, que ainda tem um plástico por cima, está quase pronto, falta um tapete, e falta-me pôr o carro a trabalhar, que nunca trabalhou, levou pistão, levou aquela coisada toda, cambota, mas nunca trabalhou, não pus ainda a trabalhar. E depois há uma parte do sistema elétrico que tem que ser visto, porque tem mínimos, médios, mas não tem máximos. Os fios praticamente, está tudo podre. Estes carros de 1930, 1940, uma parte dos fios estão podres, porque os fios naquela altura por fora são em tecido, em pano, e o pano apodrece, aquilo dava tudo podre, os fios podres e tal, e esses carros foram todos refeitos por mim, tudo que era eletricidade, essa coisa toda. Ou tenho que chamar um eletricista para vir ali, ou tenho que o mandar a um eletricista, claro, aquilo é um bom socorro, e mandar aquilo. Mas eu queria ver se desenrascava eu aqui, não é? Mas não sei se vou ter pachorra para acabar aquela coisa. Pode ser que eu tenha um bocadito um dia qualquer, mas duvido muito que seja capaz de acabar aquilo. Se não acabar, alguém o há de acabar. A minha mulher até gosta muito, e até tem orgulho, quando nós vamos aos passeios, tem muito orgulho do marido, não sendo que ela esteja a fintar-me e esteja a mentir, mas eu penso não. A minha mulher é alguém de competente, mesmo quando é preciso, às vezes, quando é para sangrar os travões ou qualquer coisa, ela vem ali ter comigo, e eu peço-lhe, ela vem, já temos casados há 55 anos. É uma senhora de classe. A minha mulher tem mesmo orgulho onde a gente chega e que o carro seja mais antigo e mais bonito e tudo. É mais orgulhosa do que eu.
como é que mais vaidade. Tenho um filho e uma filha. O meu filho tem 53 anos, a minha filha tem 51. Portanto, eles também gostam disto. Eu vou tentar deixar-lhe isto para eles e para as netas. Elas também gostam disto, né? Depois se enrasquem e quando me forem embora, eles que se enrasquem, façam aí o pardagem se quiserem. Se eu puder não vender, não vendo. Agora, espero que não. Espero que não. Agora é pena não poder continuar. Já há um ano e tal que não faço nada porque tive problemas de saúde. O meu prazer é olhar para eles e andar de vez em quando com eles, porque, até que eu possa. Até que eu possa.